São Paulo, 10 milhões de habitantes, 600 mil moram em cortiços, 6,5 milhões moram em favelas, 51,7 milhões têm posse irregular. O Brasil é o terceiro país com o maior número de favelas. Enquanto tantos vivem em tão precárias condições, uma minoria desfruta de demasiado espaço e luxo. O condomínio Világio Panambi fica localizado na zona sul de São Paulo, no bairro Panambi. A região é provida de muitos serviços. É possível encontrar postos de abastecimento, shoppings, supermercados, casas de construção, farmácias, hospitais, igrejas e colégios particulares. Mesmo com toda essa vasta quantidade de opções, o próprio condomínio de luxo oferece todo tipo de lazer. Aqui temos a piscina externa do condomínio e aqui podemos ver todos os seus 13 prédios e os 2 que estão em construção. E vemos também que todo o condomínio tem 230 mil metros quadrados de extensão. Todo com uma grandes comodidades, né? Grande lazer, como nós podemos ver. E todo esse lazer pode ser considerado supérfluo, já que toda a região possui todas as comodidades. E ao seu redor, vemos que ele é bem arborizado. Notamos que um dos maiores dos contrastes é que há uma favela bem ao lado e um conjunto habitacional Singapura. E estas árvores servem para excluir as pessoas da sociedade cada vez mais, porque quando elas estão dentro do condomínio, elas estão no mundinho delas, elas não conseguem perceber que ao redor, tipo, do lado de onde elas moram, tem pessoas em situações tão ruins. Os apartamentos têm de 3 a 6 vagas para estacionamento, o que é uma grande quantidade, considerando que nas entrevistas a gente viu que a maioria dos empregados, ou melhor, todos os empregados, vinham de condução, e a condução era em péssima condição, e era longe, e eles demoravam bastante para chegar, e quase todos moravam em favelas, em cortiços, e tinham uma condição de vida muito abaixo dessa onde elas trabalham, então um contraste absurdo mesmo lá dentro. E o condomínio, a taxa mínima que as pessoas pagam no edifício com menos luxo, né, acho que são 4 dormitórios, 2 suítes e 2 dormitórios, elas pagam 1.200 de taxa mínima. E o maior apartamento, que é uma cobertura, custa 3 milhões de reais em média. Partindo do ponto A, o Világio Panambi, vemos que, não muito longe, encontramos uma verdadeira favela verticalizada do Real Parque, mostrada no ponto B, no mapa. Como podemos ver pela simplicidade das imagens, não há comodidades neste condomínio como havia no outro. Não há segurança, não há portaria, nem controle de entrada e saída de moradores. Já não há parquinho, no que visitamos ele foi retirado há um tempo, não se sabe ao certo porquê. E isso acontece devido ao fato do conjunto habitacional pertencer ao governo. E ele é podemos dizer, uma verdadeira favela verticalizada. No início, a intenção da prefeitura era que houvessem containers para recolher o lixo, mas no meio do projeto da construção dos 57 conjuntos habitacionais, faltou verba e eles construíram apenas os prédios. Como não há sistema de coleta, muitos jogam seu lixo pela janela. E em alguns conjuntos habitacionais encontramos associações de moradores, como na que visitamos, em que eles se organizam para ter benefícios. Já fizeram uma que deu certo e eles conseguiram construir um pequeno parquinho e uma quadra. E eles cobravam R$ 25 de cada apartamento para manutenção. Uma entrevistada, Cecília de Jesus, de 28 anos, reclamou que o projeto não melhorou nem um pouco as condições dos ex-favelados. Enfatizou que era uma favela disfarçada, que na verdade só quem olha de fora vê os predinhos. Uma frase dela que nós achamos muito interessante foi que a diferença é só o prédio que está de pé.
o resto continua igual. Quando chove, enche de água. O esgoto está sempre entupido, as paredes são cheias de rachaduras. Vaza água do teto. A rua não é asfaltada e vira pura lama. Ou seja, o problema do espaço continua. O apartamento tem apenas 42 metros quadrados e em alguns até 11 pessoas vivem. Numa casa chegamos a encontrar uma filha, um filho, um genro e 4 netos, e apenas o genro era quem trabalhava. É consenso entre especialistas que não basta urbanizar as favelas. É preciso integrá-las às cidades, com transporte, geração de renda e educação. Projetos de urbanização de favelas, como Singapura e o CDHU, frustraram expectativas de que seriam o início de um processo de inclusão da população. A verdade é que essas construções não passam de favelas verticalizadas. De acordo com o Censo 2000, o número de habitantes de favelas subiu 498.976 desde 1991. Isso é resultado de uma trágica equação de mercado de trabalho, ocupação transitória, baixa remuneração e má formação. As pessoas se concentram nas áreas ricas da cidade ou nas suas proximidades para ter oportunidade de emprego e renda.